E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos continuar a falar sobre a Legião dos Super-Heróis. Vamos aqui finalizar a fase da Era de Prata deles, né? E até assim, como esses personagens são bem desconhecidos do público em geral, eu decidi criar essa série, né, para tentar dar o máximo de detalhes possível para vocês. Então assistam as 4 primeiras partes, porque aqui já é a parte 5 para vocês entenderem melhor tudo que está acontecendo, né? E nesse vídeo de hoje vamos cobrir toda a fase que o Jim Shooter ficou à frente da Legião. O Jim, ele criou vários personagens. Poucos são heróis, porque a essa altura a Legião já tinha vários deles. E até os heróis que ele criou nós já contamos na parte 4, que foi o Karate Kid, a Princesa Projecta e o Ferro. Mas a ideia do Jim era trabalhar todos os membros da Legião, dando-os personalidade, e para isso ele precisou criar vários vilões icônicos que são vilões assim que são importantes até hoje da Legião. E tem até aquela frase clichê, né? Que a grandeza do herói é medida sempre pela dificuldade que o seu vilão gera. É tanto que esses 3 heróis que ele criou, o vilão primeiro foi o Nemesis Kid, nós já abordamos um pouco sobre ele. Então vamos falar a partir dos próximos. O próximo foi o Dr. Regulus, que seria o arqui-inimigo do Solar. E realmente foi uma sacada muito legal de trazer vilões para membros individuais da Legião. Até essa história de origem do Regulus é um flashback contando que ele era um cientista que trabalhava com o pai do Solar. Até ele usava um dispositivo para retirar ouro radioativo, para até tentar amplificar a energia do Sol e tudo mais. Até que um certo dia o Regulus culpa o Solar por tê-lo distraído, né, e acaba acontecendo um acidente e acaba sendo demitido por isso. Como vingança, o Regulus retorna para tentar matar o Solar, mas foi assim que o Legionário, né, ganhou os seus poderes. Então depois o Regulus sempre retorna agora com uma armadura totalmente de ouro, sempre tentando enfrentar o próprio Solar. Na edição seguinte, o Jim Shooter criou o Universal, que seria um vilão bem importante, que ele tem o poder de hipnotizar as pessoas. Depois até, né, mais perto do pós-crise ali, será dado um background para esse vilão, contando que ele foi um Lanterna Verde renegado, meio que um estilo sinestro da vida, e ele tem seu filho, o Ronde Vidar, que no pós-crise o Ronde se tornará um dos Lanternas Verdes do setor 2814. Já na edição 350 da Adventure Comics foi criado um outro vilão que é o feiticeiro Príncipe Evilo. E até aqui também temos a primeira aparição do R.J. Brand, né, que 2 anos depois, em forma de retcon, ele será o responsável pela criação da Legião. E nós já falamos justamente sobre isso na parte 1. Já na edição 352 conhecemos os 5 vilões mais poderosos do universo da Legião, que formarão aqui um novo grupo chamado os 5 Fatais. Essa formação dos 5 Fatais é a seguinte: primeiro é a Imperatriz Esmeralda, que é uma feiticeira que um certo dia encontrou o olho de esmeralda de Ekron, e é capaz até de emitir rajadas de energia. No desenho da Justiça Jovem, recentemente, na 4ª temporada, foi até mostrado, teve até uma grande importância, né, que esse olho escolhe uma nova hospedeira no presente. O próximo membro é o Persuasor, que é o assassino mais procurado dessa época da Legião. Ele tem um machado atômico que pode cortar tudo, inclusive até energia e até gravidade. É engraçado que ele até já apareceu no Smallville, uma versão bem bizarra aqui dele. O seguinte seria Humano, né, que ele sempre foi uma pessoa excluída do planeta dele porque ele nasceu com uma mutação chamada o toque de antimatéria. E com esse poder ele podia desintegrar qualquer coisa. E por conta desse medo que todos tinham dele, ele decidiu usar o seu poder para o crime e acabou até destruindo todo o seu planeta natal, né? O seguinte é o Tarok, que antes era um ladrão comum, né, aquele ladrão bem pé de chinelo, que queria ser famoso até que um dia ele rouba um dispositivo nuclear e a polícia do seu planeta, né, o planeta Zedron, tenta pará-lo. Mas no lugar de atirar no Tarok, eles acabam acertando esse dispositivo e desintegrando metade do corpo dele. E como os seres desse planeta não tinham vidas, né, eles construíram essa metade faltante como sendo um robô. E isso fez com que ele se tornasse um gênio cibernético e tem ódio com qualquer ser da lei, né, no caso. E o último seria o Validus, né, que seria um monstro gigante que tem um super cérebro que solta até raios, né, tem umas rajadas de energia aqui. Só que, apesar desse cérebro, ele não tem um intelecto superior. No início, a sua origem é desconhecida, mas ela só foi revelada lá nos anos 80 na saga da Grande Escuridão, que já já vamos contar
tudo sobre ela. E segundo o Cósmico aqui da Legião, esses 5 vilões combinados seriam o mais poderosos de todos, até mesmo que o Senhor do Tempo. E para quem quiser até conhecer um pouco mais sobre esse grupo dos 5 Fatais, assista justamente o filme animado que saiu um poucos anos atrás, que é Liga da Justiça contra os 5 Fatais, que se passa no universo do Bruce Timm. Dá até um bom destaque ao Astron também da Legião, então vale muito a pena. Mas essa história aqui dos 5 Fatais é boa, mas não só por causa desses vilões. Na verdade, a ameaça principal aqui é o Devorador de Sóis, né? Que seria aquela nuvem gigante que o próprio nome já está falando que ela faz, né? E ele estava indo em direção à Via Láctea, né? Indo comer o próprio Sol dessa galáxia. Só como curiosidade, o nome Devorador de Sóis já tinha aparecido antes, né, nas mãos do Jerry Siegel, só que aqui era uma criatura verde, meio que um Godzilla verde aqui, que justamente devorava sóis, e apesar de terem a mesma função, são seres diferentes. Essa versão do Jerry Siegel nunca mais apareceu, e só ficou conhecida essa versão que o Jim Shooter criou. E nessa história, a ideia da Legião seria juntar todos os heróis da galáxia e também os vilões para deter o Devorador. Até o Tarok, como é inteligente, ele cria um plano, mas acaba dando errado, mas ele tinha até feito um plano B que foi criar uma bomba, né, que para justamente matar esse Devorador de Sóis. Mas alguém precisava se sacrificar e levar a bomba próximo a essa ameaça. O Superboy até se voluntaria, né, mas o Ferro o deixa inconsciente e leva a bomba e sacrifica, né? No caso, ele morre para salvar todo mundo. Essa foi a primeira morte permanente da DC, só contando que na parte 2 contou que o Relâmpago já tinha morrido, mas ele foi ressuscitado. E realmente o Ferro nunca mais voltou. E essa é uma história que não estava nos planos originais. Em entrevista, o Jim Shooter falou que queria um outro destino para o Ferro. Como ele era todo coberto, né, por essa armadura de ferro, ninguém nunca tinha visto o seu rosto. E ele queria que ele fosse um personagem negro. Só que o Mort Heisig, né, que era o editor na época, negou na hora porque tinha alguns estados que poderiam deixar de comprar, né, as revistas por conta desse preconceito. É um preconceito que existe até hoje, né? Esse pessoal idiota aí que não pode ver... Existem pessoas negras na vida real, mas não pode ter nos quadrinhos, né? Besteira. Mas enfim... Então, a partir daí, o Jim Shooter falou, tá bom, beleza, como eu criei esse personagem, então eu posso dar qualquer destino para ele. Então, acabou matando e tornou um dos momentos mais icônicos da DC. Porque na DC nunca tinha uma morte permanente, né? É sempre aquela morte e depois a pessoa voltava normal. E na edição 354 da Adventure, eles finalmente falaram de algo que já me incomodava bastante desde o começo. É que assim, a Legião, ela começou com adolescentes e tinha até uma regra que não podia ter adultos. Até aí, beleza. Mas eu me pergunto, certo? Mas quando esses criadores da Legião virarem adultos, eles vão sair da equipe e deixar só para adolescentes? Não, eles vão mudar a regra, né? Porque ninguém quer sair. Tipo, a pessoa está no poder, acaba criando regras simplesmente para continuar lá, né? E assim, o Superboy, ele era adolescente quando foi recrutado, até aí tudo bem. E quando a Supergirl entrou para a Legião, né, é um futuro um pouco mais distante, o Superman na época já era adulto. Então sempre a Legião convocava os Supers em 2 momentos do passado diferentes, só por causa dessa regra de ser adolescente. E isso é bem estranho porque o Superboy, então ele sabia que no futuro existia a Supergirl. Né? Então ele podia até como adolescente tentar procurar o seu foguete que está vagando pelo espaço. Mas não, ele esqueceu disso, que ela existia, e foi lá, né, assim, esperou ele ser Superman e ela ter parado na Terra normalmente. E eu vou até aqui desenhar uma coisa aqui para vocês. Suponha que a Legião Adolescente, ela tá no ano de 2955. Então eles voltam 1000 anos no passado e convocam o Superboy em 1955. E depois eles vão convocar a Supergirl 10 anos depois, em 1965. Mas a Legião Jovem, eles não podem pedir a ajuda do Superman nesse ano, né? Porque ele já é adulto, então beleza. Mesmo até que tem uma ameaça muito difícil, eles podem morrer, mas não pode pedir ajuda para nenhum adulto. Eu acho muito estranho isso. Mas então no ano 2965, a Legião aqui já era adulta, e aí sim eles podiam pedir a ajuda do Superman. Então não faz nenhum sentido essas viagens no tempo, né? E foi o Jim Shooter que criou a Legião Adulta, né? E nessa capa que eles aparecem primeiro aqui, tinha um memorial parecido com o que eles usavam no desenho da Justiça Jovem, né? Que quando os personagens morrem, fica meio que um holograma, uma estátua deles.
E aqui tinha personagens que nem foram introduzidos ainda, né? Como a Penumbra, o Rei Químico, o Reflector, entre outros. E mostrava também aqui quem casou com quem nesse futuro, né? A Saturnia casou com o Relâmpago, o Cósmico casou com a Noturna, que seria lá da Legião dos Substitutos. O Lobo Cinzento, né, que agora que já está com o nome atual dele, ele casou lá com a Pluma, o Moça Relâmpago, como preferir, e vários outros também tiveram seus casamentos aqui. E um detalhe aqui que o Cósmico adulto, ele tá quase careca, né? Tem umas entradas aqui. Então a notícia ruim é que no futuro a calvície não foi curada. E essa é uma história que tem muita coisa legal, vale muito a pena quem tiver essa curiosidade procurar, porque mostra realmente o cânone desses personagens que vão acontecer muitos anos depois, né? Quando realmente eles ficarem adultos. E aqui nessa história aparece um vilão misterioso que depois mostra ser o irmão gêmeo do Ferro, né? Que aqui estava tentando se vingar da Legião pela morte do irmão dele, só que depois sabemos que ele estava controlado pela Legião dos Supervilões. E depois é mostrado que a Legião dos Supervilões é derrotada pelos descendentes do Lex e do Mr. Mxyzptlk, que depois entram para a Legião Adulta nesse momento. Passam-se as histórias, podemos até destacar dois membros honorários que entraram. O primeiro foi a Lana Lang, né, que sempre assumia a identidade de Rainha Inseto, quando ela usava um anel que dava esse poder para ela. E o próximo membro honorário seria o Ron de Vidar, né, o futuro Lanterna Verde aqui, que ajuda a Legião a escapar após eles terem sido colocados como escravo pelo seu pai lá, o Universo. Já na edição 357 foi criado um outro ser muito importante para o universo DC, que são os Controladores, né? E só depois terá a sua origem atrelada aos Guardiões do Universo. Mas nessa origem aqui é dito que eles são a raça de seres onipotentes de um outro espaço-tempo, né? Não dá muitos detalhes. E tinha a missão de proteger cada setor do universo. Então, esse controlador específico que está nessa história aqui, ele até criou o Devorador de Sóis, né, aquele que apareceu nas histórias passadas, que o Ferro até se sacrificou para matar. E justamente ele criou esse Devorador para prevenir guerras. Mas esse controlador acabou se corrompendo, se tornando corrupto, e usou essa sua arma para decidir quem vai morrer ou quem vai viver. Pulando agora para a edição 361 da Adventure, temos aqui a primeira aparição dos Dominadores, né, que para quem leu a saga Invasão sabe muito bem quem eles são. A única diferença aqui é na cor, né? Porque na época também a gente não ligava muito esse negócio. Mas no lugar de ser amarelo com aquele círculo vermelho na testa, aqui eles são azuis e com um círculo branco na testa. E até o tamanho desses círculos é o grau da patente de cada dominador. Mas aqui esses dominadores não são vilões e a missão da Legião é escoltá-los até a Terra. E quem aqui está querendo destruir esses dominadores é um grupo de vilões chamados Inkillables, né? Ou os Imorríveis. E no final ficamos sabendo que o líder desse grupo era também um dominador, né? Um antigo líder da raça que queria vingança. Já na edição 364 da Adventure tem a volta dos Super Pets, né? Que nós já fizemos aqui um vídeo sobre eles. E na edição 365 da Adventure voltam os 5 Fatais. E o Jim Shooter introduz a Penumbra, né, que é uma daquelas que morrem lá no futuro na Legião Adulta. E no final dessa edição, eles fazem um catálogo com todos os membros da Legião, então dá pra gente ter aqui uma noção de cada um deles. Já na 367, o Jim Shooter criou o grupo de vilões chamado Dark Circle, eu não sei como é que ficou no Brasil, se foi justamente Círculo Negro, que era um grupo de 5 pessoas, cada uma de planeta diferente, dentro do grupo dos Planetas Unidos. Eles não tinham poderes, mas possuíam armas tecnológicas. Partindo agora para a edição 369, surge um dos feiticeiros mais poderosos e importantes do universo DC, que é o Mordo, né, que até onde se sabe ele é imortal e só pode ser detido se for aprisionado em espaços pequenos, claustrofóbicos, né? Nós já falamos um pouquinho sobre ele nesse vídeo da crise no século 30, vocês podem, né, ver o tamanho da força dele por lá. E na edição 371 aparece pela primeira vez aqui o Rei Químico, que é um dos também que comentamos que está lá naquele memorial lá da Legião Adulta, né, que morreram. O poder dele é controlar reações químicas e nessa edição os pais do Colossal eles foram transformados em vidro e ele foi até obrigado a atrair a Legião, tentar pegar o programa de treinamento deles. No final ele foi descoberto e expulso da equipe. Mas na edição seguinte tudo é explicado, lá ele consegue se explicar o porquê que ele fez isso e acaba retornando à equipe. E aqui tem justamente o retorno do Lobo Cinzento, então ele e o Rei Químico finalmente entram para a equipe de vez.
Já na revista 373, temos aqui a primeira aparição dos filhos do Barry e da Iris, né, que seriam os gêmeos tornados, o Don e a Dawn Allen, né? E aqui só ficamos sabendo que eles são realmente o filho do Flash quando eles se vestem da roupa de Kid Flash para celebrar o dia do Flash nesse futuro. Eles até contam que os poderes deles eram provisórios, né? Eles conseguiram replicar por um dia, e no final até eles contam que se tivessem esses poderes permanentes, eles até aceitariam entrar para a Legião. Mas aqui não dá detalhes do porquê eles estão no século 30, que é uma história que vai ser contada lá na revista do Flash. E só como informação, as histórias da Legião na Adventure Comics durou até a edição 380 do ano de 69. E depois ela ficou um ano na Action Comics da 378 a 392. E em seguida pulou para a revista solo do Superboy, que durou a Era de Bronze um bom tempo lá. O Jim Shooter ele ficou somente até a Action Comics 384, porque ele saiu da DC já que ele tinha ganhado uma bolsa de estudos na Universidade de Nova York, né, num curso de artes bem conceituados. Até o Mort Heisig não queria ele deixar ir para faculdade, falou, não, você tem que fazer e escrever quadrinhos mesmo. Teve até uma treta bastante lá, tinha uma questão de abuso de autoridade também. Então ele acabou saindo da DC, pediu demissão. Ele até trabalhou um pouco tempo, né, na Marvel, ele foi lá no Stan Lee, pediu emprego, só que ele não escreveu nada nessa época, ficou só ajudando o Stan Lee com alguns roteiros. E o Jim Shooter só voltou aos quadrinhos em 75, agora trabalhando tanto para DC como para Marvel ao mesmo tempo. E quem ficou encarregado de continuar esse legado do Jim Shooter na Legião foi o Cary Bates, né, que vai contar toda a sua fase, justamente como eu falei, nessa revista Superboy, que é assunto para outro dia. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenha esclarecido várias coisas nesse vídeo, esses vários vilões criados. E conta aí nos comentários, você conhecia algum deles, conhecia quais, coloca aqui. Deixa o like se não deixou ainda, né, para fortalecer, ajudar o canal. Compartilha com os amigos que ajuda demais. E até o próximo vídeo. E valeu!